Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Meu querido amigo, meu querido irmão, você que está conectado nesse canal maravilhoso, canal que é o Conexão com a Palavra de Deus. Aqui você está conectado com a Palavra de Deus. E nessa oportunidade eu quero pensar junto com você sobre se você é chamado para fazer a diferença. Você já pensou nisso? Você tem um chamado de Deus? E se você tem esse chamado, você tem honrado fazendo a diferença? Eu não sei como é que você entende o chamado de Deus, mas Deus, Ele chama pessoas, principalmente quando Ele tem um trabalho específico. Você pode ver no Antigo Testamento, nós temos aí os profetas que Ele separava para aquela finalidade, os sacerdotes, certo? E depois desses homens, então veio agora Jesus e eles teve muitos discípulos andando com ele, e no meio de todos esses discípulos ele separou 12 para tarefas específicas, que é de anunciar a sua palavra. E depois deles, dos apóstolos e discípulos, Deus agora tem convidado pastores, separado homens aqui, ali, além, e tirado do meio da igreja, do meio de uma multidão, assim como ele tirou os apóstolos do meio dos discípulos, para ser pastor. Eu não sei se todos são chamados, mas na realidade existe uma gama muito grande de pastores e de pessoas que se intitulam pastores ou apóstolos. O certo é que entre todos esses, alguém foi chamado. E os chamados têm um compromisso com Deus e com a sua palavra. Os chamados por Deus, eles não têm compromisso com o mundo. O compromisso deles é com Deus e anunciar a sua palavra na íntegra. Certo? Na íntegra. E isso eu diria que nos dias de hoje está sendo uma coisa rara encontrar homens de Deus que pregam a palavra na íntegra, se mescla. Você vai encontrar aí na TV, no rádio, muitos dizendo eu sou pastor, e o compromisso dele você pode ver através das palavras deles. Agora, acompanha essa palavra que eu vou ler para você. E veja quando uma pessoa é chamada por Deus para fazer a diferença, como é que age. E como é que Deus faz com essa pessoa. Em Gênesis, no capítulo de número 12, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Deu para você perceber? Deus chama um homem, que nós não vamos entrar em detalhe na vida desse homem,
mas queremos ser objetivos nesse momento. Deus chama um homem que está lá no seu cantinho, com uma idade avançada, e fala dessa forma para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Queridos irmãos e amigos, isso aqui se trata de um homem que passou a ser o pai na fé. Um homem que acreditou na palavra de Deus. Acreditou piamente na palavra de Deus. E do jeito que Deus pediu para ele, ele fez. Ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi para uma terra que Deus lhe mostraria. Deus não apontou: olha, Abraão, você vai para o sul, vai para o norte. Não. A princípio não teve esse pacote completo, não. Deus o chamou e ele obedeceu, e Deus foi norteando ele na sua caminhada. E ele obedecendo, é claro. Essa é a palavra-chave: obedecer. E ele foi um homem obediente, certo? O propósito de Deus ainda continua sendo de chamar pessoas que executem a sua vontade na íntegra. Essa é a vontade de Deus. Chamar pessoas que executem a sua vontade na íntegra. Quando a gente fala de executar a vontade de Deus na íntegra, estamos falando de pessoas compromissadas com Ele. Compromissada com Ele, para fazer de verdade a sua vontade. Sabemos que Deus, ele começou tudo de novo com Noé. Havia destruído tudo e ele começou com Noé. Sem foi o escolhido para fazer a diferença, para transmitir a verdadeira religião. Foi o filho de Noé, o seu primeiro filho. Noé tinha 3, Sem, Cão e Jafé. Então, Sem foi o primeiro que foi chamado para fazer a diferença depois do dilúvio. Os semitas, que são descendentes de Sem, seriam os missionários aos outros povos da terra, a partir daquele momento. No capítulo 12, que tomamos aqui no primeiro verso, tomamos como base, Abraão ele começa a aparecer na linhagem de Sem, como representante escolhido de Jeová para fazer a diferença no meio daquele povo. Naquela época, quando poucos sabiam a respeito de Jeová, a respeito desse Deus maravilhoso. Sobre ele, Abraão, o Senhor colocaria toda a responsabilidade de receber e passar adiante a sua revelação para todos a partir daquele momento. Então veja que Deus, ele separa a pessoa, certo? E ele vem trazendo daquela linhagem, como foi o caso de Noé, dos seus filhos, e chegou a Abraão. Abraão surgiu do cenário de Ur e de Arã para a estratégica hora da primitiva revelação do Antigo Testamento, fazendo a diferença a partir da sua geração e sendo o pai na fé até os dias de hoje. Glória a Deus por isso. Hoje nós temos esse referencial. Pode ver que no Antigo Testamento, Deus ele se manifestava às pessoas e ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o referencial. E que muitas vezes as pessoas não entendem isso e não se preocupam com isso. Olha aí no verso 2 o que é que ele diz: eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti uma grande nação por conta da sua obediência. Deus fez de Abraão
uma grande nação. Verso 2, a parte A. Então veja que vale a pena ser obediente a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós desfrutamos da sua graça, do seu amor e das suas misericórdias. Abraão foi essa pessoa. Por causa da sua lealdade, no caso de Abraão, Deus prometeu abençoá-lo por toda a sua vida. O verso 2, a parte B diz, abençoar-te-ei. Então Abraão ele foi um homem abençoado por Deus para anunciar a sua palavra e para fazer a diferença no meio do seu povo, ainda naquela época. Ao obedecer o Senhor, Jeová, Abraão, ele teve o seu nome engrandecido. Veja como vale a pena ser obediente a Deus. Olha o que Deus diz no capítulo 2, parte C, na terceira parte do verso. Engrandecerei o teu nome. Queridos irmãos e amigos, eu sei que no mundo de hoje, nós não estamos em busca de ser engrandecido, mas, felizmente, acontece isso. As pessoas colocam a gente lá em cima. Isso acontece muito com as autoridades. Mas será que essas autoridades, seja elas civis, militares, né, religiosamente falando, no caso de pastores, sacerdotes, enfim, mesmo que as pessoas lhe exaltem, lhe coloquem na parte mais alta do pódio, podemos dizer assim, isso tudo pode até valer a pena aqui na terra, queridos. Mas o importante é que isso também tenha validade nos céus, diante de Deus. Qual o motivo que a pessoa foi elevada? Isso só vai fazer a diferença. Isso só vai valer de verdade se foi também, no caso, que Deus lhe elevou. Mas enquanto os homens suspender, levar até um determinado lugar, isso aqui passa, tudo isso aqui vai passar. Mas se isso foi feito para a honra e glória de Deus, isso vai valer até os céus. Abraão foi esse homem. Deus prometeu, engrandecerei o teu nome, e fez isso com ele. Até hoje nós temos esse referencial, certo? Vivendo na vontade do Pai Celestial, recebeu a promessa de ser uma bênção. Observe que ele, na realidade, Deus disse que faria dele uma grande nação. Deus disse que lhe abençoaria pela sua obediência, engrandeceria o seu nome. E aqui Deus disse, olha, e tu ser uma bênção. Glória a Deus. Vivendo na vontade do Pai Celestial, recebeu a promessa de ser uma bênção. Agora, presta atenção. Uma coisa é receber uma bênção. E outra coisa é ser uma bênção. Receber bênção é a promessa que nós temos todos os dias. Venham receber a sua bênção. E na realidade não é nem receber. No fundo, venha barganhar a sua bênção. Venha trocar a sua bênção por uma nota de 100, uma nota de 50, sei lá, por bens materiais. Esse é o convite. Mas aqui, Deus está convidando este homem e dizendo que ele seria uma bênção. Não só receberia a bênção, mas seria uma bênção. Um homem que a partir dali passaria a abençoar todas as nações, seriam abençoadas por conta dele.
Então, pensa nisso. Porque muitos estão aí correndo atrás de bênçãos, mas poucos estão querendo ser bênção. E eu quero perguntar a você, o que tem acontecido na sua vida nesse sentido? Entre essas duas situações. Você tem buscado bênção ou você tem buscado ser uma bênção? Pensa nisso. Porque se você tem buscado somente as bênçãos, você pode até receber as bênçãos, sem dúvidas. Porém, não vai passar de bênçãos. Mas você precisa ser uma bênção. Quando você é uma bênção, você vai abençoar os demais. Você vai ser uma bênção para aqueles que estão ao seu derredor. Você vai ser uma pessoa que a bênção que chega para você, ela é tamanha que não cabe dentro de você. Você tem que dividir. Isso quando nós somos uma bênção. Então, a promessa aqui foi que Abraão seria uma bênção. E não simplesmente um recebedor, um receptor de bênçãos, mas sendo uma bênção. Seja você uma bênção e você verá a diferença que é entre ser e receber. Deus, na sua infinita bondade, determinou que até os que fossem do lado de Abraão, ou seja, os que abençoassem o patriarca Abraão, seriam abençoados por Deus. Assim como os que amaldiçoassem aquele homem também seriam amaldiçoados por Deus. Veja a proteção de Deus sobre a vida de Abraão. E essa mesma proteção, eu quero dizer que continua sendo hoje também. Desde que a pessoa esteja alinhada com Deus, vivendo para Deus, sendo uma bênção. Por fim, a promessa a Abraão se estendeu a todas as famílias da terra. Isso significa que nós também fomos alcançados por essas bênçãos prometidas a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 3, para concluir, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, queridos, que o homem que é uma bênção, ele abençoa os demais. Abraão, essa promessa aqui de as famílias serem benditas por meio de Abraão, porque ele era uma bênção para o Senhor. Então ele também era uma bênção para as famílias da terra, como continua sendo até hoje. Observem que esse homem que foi chamado para fazer a diferença, de fato fez, andando com Deus e obedecendo em todos os sentidos. Você que se diz ser chamado por Deus, você tem sido uma bênção? Você tem feito a diferença no lugar que você mora, no seu trabalho? Como é que as pessoas lhe conhecem no seu trabalho? Conhece você? Qual é o ponto mais forte? Qual é o referencial que as pessoas têm a seu respeito? É que você é uma bênção? Que você é um homem ou uma mulher de Deus? Ou que você é um contador de piadas? Se alguém chegar no teu trabalho e perguntar, olha, eu quero falar com fulano de tal, você conhece? Alguém vai dizer, é um que é crente? Ou é aquele que é fulano que é o contador de piadas? Como é que o povo te conhece? E alguns ainda vai mais longe. É um enrolado que tem aí? É um que fala e não cumpre a sua palavra? Infelizmente, queridos, é isso que tem acontecido. Mas quando nós fazemos a diferença, quando nós somos bênçãos nas mãos do Senhor, alguém vai perguntar por você lá no seu trabalho, lá não sei onde, lá na sua rua, e alguém fala, é o pastor fulano de tal.
Ah, é o crente fulano de tal, aquele homem é uma bênção. Que lindo! Eu não sei qual é a sua condição, não sei qual é o seu referencial, mas eu quero que você pense nisso. E eu peço a Deus que você seja conhecido como uma bênção aonde você mora, na rua que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você mora, no seu trabalho. Que você seja uma bênção para o Senhor. Faça a diferença em nome de Jesus e você verá o fruto dessa diferença. Abraão viu isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.